Amém? Eu quero nessa noite abordar esse tema, adoração bíblica, né? Opa, deixa eu ver se ele vai funcionar. Foi. Por que adoração bíblica? Porque a gente faz adoração de um jeito que nos agrada, um jeito que nos toca. E a adoração, na verdade, tem que tocar o coração de Deus. E nós temos que entender o que realmente toca o coração de Deus. Amém? E nós vamos começar então falando da adoração no Éden. Então tudo começa lá no Éden. O Éden era um lugar sagrado onde o homem e Deus encontravam-se. Não havia um culto de adoração como nós estamos acostumados, mas tudo ali glorificava a Deus. O John Whitfield, ele define a adoração como a resposta celebrativa ao que Deus tinha feito, está fazendo e promete fazer. Então lá no Éden, toda a criação fluía na adoração, porque refletia a glória de Deus. Então, lá no Éden, tudo, na verdade, glorificava a Deus. Tudo exalava Deus. Tudo exaltava a Deus. Se alguém perguntasse a Adão, quando é que você adora a Deus? Será que você tem um momento especial que você para, você ergue as mãos ou pega um violão, começa a adorar a Deus? Será que você tem um momento especial? Quando é que você adora a Deus? Ele responderia: quando eu não estou adorando. Adoração é vida com Deus, é viver para a glória de Deus. Eu vou ler um pedaço desse texto de Gênesis 3:8. Depois nós vamos ler o texto inteiro. Mas um pedaço desse texto diz assim: ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Sabe o que está acontecendo aqui? Todo dia, na viração do dia, quer dizer, às 6 horas da tarde, quando terminava o dia e começava a noite, o homem se encontrava com Deus. Agora nós não conseguimos entender, compreender o que é o homem se encontrando face a face com Deus. É algo assim inexplicável, algo que nós não podemos entender, imaginar, mas aquele momento quando Adão se encontrava com Deus, era o momento mais especial, era uma experiência tão tremenda, era uma experiência que nós não podemos explicar, entender. Havia uma intimidade entre Deus e o homem. Esse momento de intimidade é algo inexplicável, inimaginável. Deus se encontrando com o homem, face a face, era algo que
era o momento mais aguardado, era o momento mais desejável. O homem entrando na presença de Deus. Mas tudo mudou drasticamente por causa do quê? Do pecado. E agora o texto inteiro diz assim: quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, o que aconteceu? Esconderam-se da presença de Deus. Aquilo que era um momento especial, aquilo que era um momento desejado, aquilo que era o momento mais esperado durante o dia, o homem se encontrando com Deus. De repente, por causa do pecado, o homem, em vez de entrar na presença de Deus, ele se esconde do Senhor. O homem, sabe o que aconteceu? Por causa do pecado, criou uma barreira entre Deus e o homem. O homem se distancia de Deus. E nós vamos ver aqui que a adoração tem muito a ver, não no que nós fazemos, mas no que Deus está fazendo para restaurar esse relacionamento entre Deus e o homem podendo entrar e viver novamente na presença e glória do Senhor. Bom, por causa do pecado, o homem se distancia de Deus, e ele sai do Éden, e a primeira adoração relatada na Bíblia, depois do pecado, é essa adoração de Caim e Abel. E tem uma coisa muito interessante, nós vamos entender aqui uma oferta, uma adoração que agrada a Deus. Vamos ver o que é isso. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Eu não sei se você já ouviu alguma pregação sobre esse texto, mas muitas pessoas dizem o seguinte: que Deus não se agradou da oferta de Caim, porque a oferta de Caim foi a oferta, o fruto da terra, do suor do homem. E a oferta de Abel foi a primícia, uma ovelha, que foi uma criação de Deus, e isso agradou o Senhor. Então se prega muito sobre isso, mas uma coisa interessante, poucas pessoas percebem. Olha só, agradou-se o Senhor do quê? De Abel e da sua oferta. Então ele está falando que ele se agradou do ofertante e da sua oferta. Não foi somente da oferta, mas do ofertante a sua oferta. E que Caim, Deus não se agradou dele e da sua oferta. Por quê? O texto vai falando. O que está acontecendo com você? Deus estava vendo o coração de Caim e viu que algo não estava bem, e falou: olha, o pecado está batendo na sua porta, e cabe a ti dominá-lo. Então, na adoração, na perspectiva de Caim, é da seguinte maneira: você tem Deus, e aí você
oferece uma oferta maravilhosa. Então, se a sua oferta agradar a Deus, então Deus vai se agradar de você. Essa visão da adoração segundo a perspectiva de Caim. Mas adoração na perspectiva de Abel, primeiro Deus vai olhar o coração do homem para depois aceitar a sua oferta. Então o que significa? Você pode trazer a oferta mais maravilhosa na presença de Deus, mas Deus primeiro vai olhar o seu coração, e se Deus se agradar do teu coração, Ele vai aceitar a sua oferta. Então essa é a perspectiva de Abel. Olha só, muitas pessoas falam que Abel ofereceu uma oferta melhor que a de Caim por causa desse texto, Hebreus 11:4, que diz: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício de Caim. Então o texto fala que a oferta de Caim foi muito melhor, a oferta de Abel foi muito melhor que a de Caim. Mas vamos ler o texto inteiro. Por que a oferta de Abel foi mais excelente que a de Caim? Vamos ver. Por quê? Porque ele obteve o testemunho de ser justo. E aí, tendo então o quê? A aprovação de Deus quanto à sua oferta. O que Deus olhou primeiro? Viu o testemunho dele, viu que ele era uma pessoa justa, e porque ele era justo, Deus então aprovou o quê? A sua oferta. Então Deus olha primeiro o coração do homem, para depois aceitar a sua oferta, e não ao contrário. Não é a oferta que agrada a Deus, porque Deus, Ele não precisa de nada, gente. Pensa bem, Ele não precisa de nada. Então primeiro Ele vai olhar o seu coração, depois a sua oferta. Então Deus olha a nossa adoração através da lente do coração do adorador e do seu caráter, mais do que pela lente da oferta e do seu sacrifício. Quando o coração do adorador é puro e ele vive uma vida de justiça, Deus se agradará o quê? Da sua adoração. Presta atenção nessa frase: a adoração nunca estará dissociada do coração e do caráter do adorador. Entenderam? Então sempre Deus vai olhar primeiro o coração, o caráter, e aí Ele vai aprovar a sua oferta. Então quando diz lá que Deus se agradou de Caim e da sua oferta, ao passo que Deus não se agradou de Abel e da sua oferta, ao passo que Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Amém? O maior problema da adoração, então, é o pecado no coração do homem. Abel fez algum mal contra Caim? Pelo contrário, Hebreus fala que ele tinha um testemunho de ser justo. Então tudo indica que Abel não fez mal nenhum. Agora, por que tamanha maldade de Caim, a ponto de matar
o único irmão que ele tinha ali. 50%, né? Aliás, um quarto da que era Adão e Eva, né? Caim e Abel, então um quarto da população da terra morreu naquele dia. Agora, nunca ninguém tinha matado alguém, nunca. Então, isso mostra uma coisa muito interessante. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Irmãos, nosso coração é terrível, terrível. Aí a gente acha, não, Massal, eu nunca faria um negócio desse. Então, uma pergunta: como é que está o teu coração agora? Não responda, deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Como é que está? Está tudo arrebentado, rasgado, remendado por causa do pecado? Entenda uma coisa muito importante hoje: a base da nossa adoração é o nosso coração. A base da nossa adoração é o nosso coração. Eu vou mostrar aqui que Deus ensinou para o povo de Israel, que para entrar na presença dele, você não pode entrar de qualquer jeito. Existe um pré-requisito cerimonial no Velho Testamento, que Deus foi instituindo para que o povo pudesse entrar na presença dele. Durante 400 anos o povo ficou no Egito. E aí, quando Deus mandou Moisés, Deus falava através de Moisés: deixa o meu povo ir para me adorar. Então Deus queria se encontrar com o povo novamente, queria que o povo pudesse entrar em sua presença, e ele marcou um encontro com o seu povo ali no Monte Sinai. Então Deus queria novamente tornar possível o homem entrar na sua presença. E aí, quando o povo chega ali no Monte Sinai, no pé do monte, Deus coloca um limite, e eles não podiam ultrapassar esse limite. Olha, Êxodo 19, 23. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao Monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Quer dizer, Deus instruiu Moisés: não deixe o povo passar desse limite, marca esse limite, não deixa o povo atravessar ali. E aí ele disse: os sacerdotes devem se consagrar. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Mas na verdade, não é que Deus vai ferir o sacerdote, é que Deus é santo, e que ninguém deve entrar na presença dele com algum pecado. Então, quando se diz consagrar, é purificar-se. Então, antes deles entrarem na presença de Deus, eles tinham que se purificar. E aí, eles também, lá em Gênesis
19, 10, 14, 15, o povo deve se consagrar. Diz também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes, até as vestes tinham que ser purificadas. Nada impuro pode entrar na presença do Senhor. Então, Deus colocou limites e falou para o sacerdote e o povo: não ultrapassem esse limite, não avance, consagrem-se, purifiquem, porque se vocês entrarem dentro desse limite, vocês vão se ferir. Então, qual é o pré-requisito cerimonial? Para entrar na presença de Deus, Deus estava ensinando: não se entra de qualquer jeito. Você tem que se purificar, você tem que se consagrar. O ritual de purificação servia como preparação para o povo entrar na presença de Deus e adorá-lo. Então Deus estava ensinando ao povo: vocês querem entrar na minha presença, vocês podem entrar, mas antes vocês precisam se purificar. Então, um pré-requisito moral e espiritual no Velho Testamento para uma adoração aceitável. O Salmo 24, 3 e 4 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Então o salmista está se referindo ao monte Sinai. Quem que vai subir lá? Quem vai permanecer no seu santo lugar? Quem? Aí ele diz: o que é limpo de mãos, o que é puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então, qual é esse pré-requisito? Mãos limpas. O que é as mãos limpas? Significa aquilo que nós estamos fazendo. Será que nós estamos fazendo coisas puras? Quando ele fala de um coração puro, então um tem a ver com as nossas ações e o outro tem a ver com as nossas intenções. Não haja falsidade. Aqui a ideia se refere a falsos deuses, idolatria, e nem jura dolosamente, que tem a ver com caráter. Então, sabe quem vai poder entrar, subir o monte, ou entrar na presença de Deus e permanecer lá? Quem tem as mãos limpas, um coração puro, que não tem falsos deuses, e vive de um caráter santo. Sabe, o que adianta o mundo te ver assim como uma maçã bonita por fora, mas quando você corta, está podre lá dentro. Então, Deus não vê o nosso exterior, mas o nosso interior. Então tem uma história, um texto, que Samuel foi à casa de Jessé. Deus tinha rejeitado Saul e falou para Samuel: vai à casa de Jessé, que ali você vai ungir o próximo rei. E aí quando Samuel foi à casa de Jessé, ele entrou na casa e falou para Jessé que queria ver os filhos dele. E aí foi passando um filho atrás do outro. Mas quando Eliabe entrou na sala, Eliabe devia ser um cara bonitão, loirão, olhos verdes, grande, forte.
E quando ele entrou, já impressionou. Samuel olhou e falou: esse cara é o novo rei, sem dúvida alguma, ele é o novo rei. E aí então Deus falou para ele: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o quê? Porém o Senhor, esse é o nosso problema. Nós na casca, bonito, eu estou olhando para daqui de cima, todo mundo está lindo, maravilhoso. Mas se cortasse no meio, o que está aí dentro, hein? Deus sabe. Então, primeira coisa que nós vamos entender: uma adoração agradável a Deus é uma adoração que vem de um coração puro. Porque Deus, Ele não vai se impressionar com ofertas e com a sua aparência, altura. Deus vai olhar o quê? O seu coração. Segunda coisa, então, primeiro um coração puro, agora uma adoração aceitável tem a ver com um coração circuncidado. Deuteronômio 10:16 diz assim: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. O que significa ter um coração circuncidado? Deuteronômio capítulo 30, versículo 6 diz assim: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Deuteronômio 30, versículo 8: de novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Então, duas coisas importantes de um coração circuncidado: é um coração que ama o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, e é um coração obediente. Então, um coração circuncidado é um coração que ama a Deus com todo o seu coração, com todo o seu ser. É um coração circuncidado é um coração que obedece verdadeiramente à vontade revelada de Deus. Agora, eu quero explicar sobre essa questão de obediência. Romanos 13:9 diz assim: pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deixa eu explicar a importância desse texto. Poucas pessoas entendem isso. Presta atenção, você está dormindo, acorda agora. Que isso é muito importante. Tem pessoas que dizem assim: o ABCD de Deus é obedecer. Vocês estão sofrendo, está acontecendo muitas coisas erradas na sua vida, porque vocês não obedecem. Então, se obedecer a Deus está fazendo de você uma pessoa mais dura, mais legalista, mais rígida, significa que você está obedecendo da maneira errada.
porque obedecer os mandamentos de Deus tem que, resumo de tudo, tem que fazer de você uma pessoa mais amorosa. É isso que o texto está dizendo, que se você guardar os mandamentos de Deus, se você obedecer verdadeiramente a Deus, o resumo de todos esses mandamentos, de todas as coisas que Deus ensinou, falou, o resultado dessa obediência tem que fazer de você uma pessoa que vai amar o seu próximo como a si mesmo. O objetivo dos mandamentos de Deus é gerar no seu coração amor. Não é interessante isso? Então vou dizer uma coisa: se você não ama o seu próximo, sabe o que significa isso? Você não está levando a sério a palavra de Deus, você não está obedecendo a Deus, porque se você verdadeiramente está obedecendo, guardando, vivendo os mandamentos de Deus, você vai se tornando uma pessoa que ama o seu próximo. Opa, dá uma ajudada aí que não está avançando não, travou. Então, o propósito principal de todas as leis e mandamentos é uma coisa só: é gerar o quê? Amor. E vai gerar amor por Deus e ao próximo. Poucas pessoas entendem isso, e poucas pessoas acabam vivendo isso. Então, Deuteronômio 10:17 também vai falar que o coração circuncidado será expresso em compaixão pelos necessitados, como Deus o faz. Olha só: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, é o Deus grande, poderoso, temível. Olha, ele está descrevendo a Deus, Deus assim, olha, Deus é tremendo, é grande, é poderoso, Ele é o Deus dos deuses e o Senhor do Senhor. Estão colocando Deus assim, sabe, como uma coisa tremenda, maravilhosa, Deus poderoso e temível. Aí ele fala que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça. E essa palavra justiça no hebraico é a palavra tzedaká. E a ideia dessa palavra tzedaká é a ideia de justiça social. Quando os judeus ensinam os rabinos ensinam aos judeus sobre o tzedaká, na essência eles mostram assim: não é justo você estar bem, comendo bem, vivendo bem, e não ajudar alguém que está passando fome e necessidade. Então ele fala que você tem que fazer o tzedaká, ajudar o órfão e a viúva. O órfão e a viúva eram as pessoas mais desprezadas e marginalizadas naquela época, porque se você se tornasse um órfão ou uma viúva, vinham pessoas que iam te oprimindo, tirando tudo que você tem, até te colocar na sarjeta. E se você se tornasse um órfão, perdesse seus pais, ou perdesse o seu marido, sabe o que ia acontecer? Você ia parar na sarjeta. E Deus está falando, nós temos que o quê? Fazer justiça. E também o estrangeiro
dando-lhe pão e vestes. Hoje, nós fizemos lá em São Paulo um fórum sobre os venezuelanos, sobre os emigrantes. Vocês não têm ideia do que está acontecendo lá na fronteira. Eles estão passando fome. Olha, uma menina chegou ao Brasil com a sua mãe e ela chorava. Sabe o que aconteceu? Eles moravam lá na Venezuela, acabou a comida, eles não tinham mais o que comer, eles tiveram que matar o cachorro, que era o animal de estimação da menina, e comeram para poder chegar até a fronteira. A máfia russa e italiana está comprando crianças por R$30 mil ali. E eles, não sei como, conseguem levar essas crianças para a Europa, para sexo. E algumas pessoas estão resgatando. Eu tenho um amigo que ele tem uma missionária lá que está resgatando essas crianças. As pessoas não têm dinheiro, não têm recurso, não têm onde morar, não têm emprego, estão largadas. E olha, pelo que o meu amigo disse, que ele assumiu um acampamento. Sabe quantas pessoas esse meu amigo está sustentando lá na fronteira? 20 mil pessoas. Todo mês ele tem que enviar toneladas de comida, porque o governo não tem recurso para sustentar essas pessoas. E diz que até dezembro, se não entrar mais recurso, o exército não vai ter mais condição de dar alimento para essas pessoas. Vai ser um caos. Deus ama o quê? Então, nós estamos incentivando, lá em São Paulo, cada igreja, tentar adotar uma família. Muitas delas não são convertidas. E várias igrejas estão começando a adotar no sentido de cuidar, arrumar casa, arrumar alimento, ajudar a esses estrangeiros se estabelecerem aqui no país. Sabe o que acontece às vezes nós, igreja? É uma vergonha, porque nós não estamos nem aí com os marginalizados e nem com o estrangeiro. Não é problema meu. Eu quero dizer o seguinte: Deus está falando para o povo. Deus é um Deus poderoso, Ele é um Deus dos deuses, Ele é temível. Mas sabe o que Ele quer? Que você não faça acepção de pessoas, que você pratique tzedakah com os marginalizados, com os que não têm nada, com os que estão na rua e com o estrangeiro. Por quê? Porque Deus ama o judeu. Ele era muito de ajudar só o judeu. O judeu só olhava para o povo judeu, e Deus estava falando para eles: vocês precisam amar o estrangeiro, vocês precisam cuidar dos marginalizados. Deus foi ensinando isso ao povo. E olha,
Esse é um coração circuncidado. É um coração que ama o seu próximo. E amar o seu próximo, no centro desse amar o seu próximo, está o estrangeiro, está o carente, o pobre, o desprezado, o marginalizado. Deus torna claro ao povo no Velho Testamento o que é uma adoração aceitável para Ele. É um coração puro, mãos limpas, santidade, não ter ídolos, caráter. E um coração circuncidado é um coração que ama a Deus com todo o seu ser, que ama o próximo e tem compaixão. Eu vou só rapidamente, que já está ficando tarde. Eu não vou falar, mas no Novo Testamento fala de uma religião pura e sem mácula. E a gente pode traduzir essa expressão como uma verdadeira espiritualidade, que é uma religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai. É esta. O que é? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se a si mesmo incontaminado do mundo, compaixão e santidade. E é isso que você vai vendo no Velho Testamento. Olha a visão de Deus sobre a adoração do povo de Israel, em Amós 5, versículo 21, 24, ó Deus dizendo: eu aborreço, eu desprezo as vossas festas com as vossas assembleias solenes, não tenho prazer nenhum. Sabe, aqui Deus estava olhando as celebrações do povo de Israel, Deus estava olhando os cultos, as assembleias solenes dele, e Deus estava dizendo assim: olha, eu não aguento, eu não consigo mais aceitar as suas festas, eu desprezo, eu não tenho nenhum prazer no vosso ajuntamento. E ainda que vocês me ofereçam holocaustos e as vossas ofertas manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Aí ele fala, isso aí pessoal do louvor, hein? Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, quer dizer, o som, eu nem quero ouvir o som dos teus cânticos, e não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, o que ele quer? Que corra o juízo como as águas. O juízo tem a ver com julgar as nossas ações. Isso tem a ver com a santidade. E a justiça, que é o tzedakah, a justiça social como rio perene, a compaixão. Sabe, Deus, Ele não está preocupado com as nossas músicas, com o nosso cantar. Olha, irmãos, um fenômeno está acontecendo no nosso país, na área de adoração. Em Brasília eu já vi, São Paulo, até aqui em Goiânia, tem ministérios de louvor que eles estão alugando estúdio para ensaiar às 11 até 1h da manhã num estúdio. Eles pagam do bolso para ensaiar, para poder ministrar com excelência. Chega em casa 2h da manhã, se sacrificando. Mas você vai olhar essas pessoas, elas não fazem nada por ninguém, estão se sacrificando. Oh Deus, olha, eu estou aqui pagando para fazer com excelência,
Mas Deus está falando que eu não estou interessado no seu som, não estou interessado nas suas melodias, eu estou interessado no seu coração, que você tenha um coração puro e um coração cheio de amor e compaixão. Pergunto eu, você está aqui, quantos anos você está aqui? Você se preocupa? Ou você é daqueles que você pensa, o pastor é que tem que fazer, o meu líder que tem que fazer. Não! Isso aqui, a palavra não é para líder, é para todo mundo. Se você se tornou um cristão, a partir daquele momento, o próximo é responsabilidade tua. Existe uma campanha que um amigo meu fez. A campanha era uma coisa de elástico, escrito assim: eu sou o terceiro. Sabe o que significa? Deus é o primeiro, o próximo é o segundo, você é o terceiro. Por isso que para se tornar um discípulo, Jesus ele fala: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ele fala, porque se você não morrer, se você não perder a sua vida, você não vai viver. Se você quiser viver, você vai perder a sua vida. Por que isso? Parece um negócio assim, sabe, sacrifício, cheio de sacrifício, de dor, de sofrimento. Mas não é isso. Sabe por que ele exige isso? Porque a única possibilidade de você amar a Deus como você deve, e ao próximo como a si mesmo, a única possibilidade que existe é se você morrer para você mesmo. Para de ficar pensando em você, para de colocar você no centro, porque você não conseguir sair do centro e colocar Jesus, você não vai conseguir viver o Evangelho. Porque tudo que você vai fazer, tudo vai girar em torno de você. Até quando você vem aqui e sacrifica, você dá oferta, sabe como é que você dá? Eu vou dar porque eu vou receber. Então, não é isso, não é esse o Evangelho, não é esse o cristianismo. Eu vou só ler mais um texto. Como me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Quer dizer, o que eu vou fazer para agradar um Deus tão maravilhoso, um Deus grandioso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. É muito azeite. 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela transgressão, minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. O cara que está disposto a um sacrifício extremo, dar o filho primogênito, que era o filho que carregava a sua descendência, o filho mais importante, ele estava disposto até isso. Puxa, ia dizer assim: nossa, que cara maravilhoso, o cara está disposto a sacrificar até algo extremo como o seu próprio filho. Olha só o que Deus diz: Ele já te declarou, ó homem, o que é bom e que o Senhor pede de ti. O que o Senhor pede? Que pratique o tzedakah, a justiça social, e ames o que? A misericórdia.
Misericórdia é a junção de duas palavras, miséria e carnes. A ideia é você sentir literalmente a miséria, a dor, a aflição daqueles que estão sofrendo. E antes, humildemente, sabe o que está faltando na gente? Humildade. Se não formos humildes, nós não vamos enxergar as nossas fraquezas, os nossos pecados. A soberba nos cega. Salmo 19 diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Será que existe alguém que consegue olhar os seus pecados, suas fraquezas? Para mim a resposta é ninguém. E aí ele fala: livra-me da soberba, e ficarei livre. Não é de uma pequena transgressão. Ele fala: e ficarei livre de uma grande transgressão. Então ele está dizendo: Senhor, não deixe eu ser soberbo, porque a soberba me cega. Então, a primeira parte está falando da compaixão. A segunda não apareceu aqui, mas humildemente nos lança o que? Para uma ideia de santidade, de buscar uma pureza. Uma adoração aceitável. Resumindo, a base da adoração é o seu coração. Um coração puro, as mãos limpas, coração santo, não ter outros deuses, ídolos, caráter, e um coração circuncidado, que ama a Deus com todo o seu ser, que ama o próximo e tem compaixão. O que agrada o coração de Deus é um coração puro e um coração que ama a Deus com todo o seu ser e que tem amor pelo próximo e tem compaixão.